Boa noite a todos, eu sou Juliana Braga e começa agora mais um Vou Te Contar. E a gente vai falar hoje sobre uma treta lá no Senado envolvendo a prisão em segunda instância. E ainda, o que significa a derrota do Toffoli no Supremo Tribunal Federal, a CPI do óleo e a reforma da Previdência dos militares. Partiu? Roda a vinheta. O ministro Gilmar Mendes pegou todo mundo de surpresa hoje na votação a respeito da possibilidade do COAF e da Receita Federal compartilharem dados com o Ministério Público e com as polícias. Pegou tão de surpresa que nem os colegas dele lá entenderam o que ele estava querendo dizer. Vamos ver como é que foi? Então, Vossa Excelência Gilmar considerou ilícito nesse caso, porque aí Vossa Excelência dá provimento. O recurso é do Ministério Público. Não, pois é, acompanhou. Se o ministro Gilmar considerou ilícito. Não, considerou lícito. Lícito? Vossa Excelência estava na sessão? Lícito. Considerou lícito compartilhando. Não pode. Apenas estou perguntando para verificar. Considerou lícito. lícito. Sim, lícito. Foi confuso mesmo, eu vou explicar para vocês. O ministro Luiz Fux estava perguntando se ele tinha votado se era lícito, ou seja, se era legal a Receita e o COAF compartilhar as informações, ou se era ilícito, ou seja, ilegal. E o Gilmar Mendes votou que sim, pode compartilhar. Mas por que isso causou tanto espanto? O próprio ministro Gilmar Mendes já deu algumas decisões no sentido do voto lá do Toffoli, dizendo que não podia compartilhar. Ele já suspendeu investigações do juiz Marcelo Bretas lá no Rio de Janeiro e foi ele quem concedeu a liminar específica sobre o caso do senador Flávio Bolsonaro a respeito de supostas rachadinhas lá no Rio de Janeiro. Então, o que deu nele para ele votar desse jeito, né? Eu conversei com alguns advogados que atuam no Supremo e eles fazem a seguinte leitura. Eles acham que o Supremo Tribunal Federal entendeu que esticou a corda demais no que eles chamam de combate a excessos da Lava Jato. E por conta dessa dianteira que eles tomaram, que talvez seria o momento de dar uma certa recuada. E no caso do ministro Gilmar Mendes, que inclusive, só para fazer um parênteses aqui, já teve informações compartilhadas, informações pessoais compartilhadas por um servidor da Receita que foi posteriormente alvo de uma operação da Polícia Federal, mas quando ele começou a votar hoje, já havia maioria no sentido contrário, no sentido de liberar esse compartilhamento. Então não tinha por que ele se desgastar se ele seria voto vencido. Se ele quisesse, ele teria condições, inclusive, para, se fosse o caso, só jogar para a plateia. Agora, no caso dos outros ministros, no conjunto, esses advogados avaliam que eles estão, inclusive, se poupando para outras votações mais cabeludas que estão para vir por aí. Por exemplo, o caso da suspeição do ministro Sérgio Moro nas investigações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse caso está lá na segunda turma e os advogados apostam no seguinte placar. Carmen Lúcia e Fachin votariam contra a suspeição do juiz Sérgio Moro e Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello votariam a favor da suspeição, o que poderia, inclusive, anular lá o processo. Então, se imagina o barulho que isso pode causar. Agora, voltando para o voto do ministro Gilmar Mendes, se a gente pegar a letrinha miúda, ele vota junto com o Toffoli num outro ponto que é importante, que é o ponto que diz que o Ministério Público não pode pedir, ele não pode encomendar ao COAF nem à Receita informações específicas. Ele não pode chegar e falar assim, e aí, o que vocês têm a respeito do fulano de tal? Nesse caso, os advogados que acompanham o caso da suposta rachadinha do senador Flávio Bolsonaro lá no Rio, eles alegam que o Ministério Público pediu isso por e-mail. Então, eles veem aí nesse voto, mesmo que lá na frente os ministros decidam que o COAF não vai ser abarcado nesse julgamento, eles veem uma brecha para esticar essa batalha judicial e manter suspensas as investigações contra o senador lá no Rio de Janeiro. Vamos agora para o próximo assunto? Vamos falar da treta lá no Senado envolvendo a prisão em segunda instância. Não foi só uma disputa entre a Câmara e o Senado que essa pauta está revelando, não. Tem aí um cabo de guerra por protagonismo também entre a Simone Tebet, que é a presidente da CCJ, e o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado.
Se você não está muito por dentro sobre os acordos que estão sendo costurados lá, volta no Vou Te Contar de terça-feira que a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas o que está acontecendo? Alguns parlamentares do Muda Senado, que é esse grupo que está aí mais à frente da pauta do fortalecimento da Lava Jato, mesmo essa turma, alguns deles defendem adotar o acordo que o Davi Alcolumbre está costurando para votar o texto que está lá na Câmara, que é uma proposta de emenda à Constituição, é uma votação que passa pelas duas casas, 2/3, e eles acreditam que daria mais força e evitaria que esse tema fosse judicializado mais para frente. Mas aí, por que a Simone Tebet estaria, então, insistindo pelo texto do senador Lazier Martins? Esses senadores atribuem essa insistência a uma tentativa da senadora de se posicionar bem com o Muda Senado, adivinha de olho em quê? Na sucessão do Davi Alcolumbre à presidência do Senado, que só vai ficar vaga em 2021. E aí, qual que seria o cálculo para essa movimentação? O Muda Senado tem ali mais ou menos uns 20 senadores. Ela, de fato, adotou um protagonismo, teve um protagonismo na aprovação da reforma da Previdência lá no Senado. E aí, além disso, ela imagina que conseguiria trazer um ou outro ali do MDB e isso poderia ser suficiente para ela se eleger à presidência do Senado. Essa avaliação que esses parlamentares fazem. Só que aí tem um probleminha porque faltou combinar com os russos. E o primeiro obstáculo que ela vai enfrentar é dentro do próprio MDB. Porque de saída, de largada, o partido já tem 3 pré-candidatos à presidência do Senado. E são eles: os líderes do governo, Fernando Bezerra Coelho e o Eduardo Gomes, além do senador Eduardo Braga, eleito lá pelo Amazonas. No MDB, a senadora poderia enfrentar ainda uma outra resistência, porque o pessoal lá ainda tem uma certa desconfiança em função da postura dela na eleição agora que elegeu, no início desse ano, que elegeu o Davi Alcolumbre como presidente do Senado. Por quê? Teve uma votação da bancada para escolher se o MDB apresentaria algum candidato. Ela perdeu essa votação para o senador Renan Calheiros, mas ela só retirou a candidatura dela mais para frente e como um aceno ao Davi Alcolumbre. Ela favoreceu a candidatura do Davi Alcolumbre, que era adversário do Renan. Então, o MDB tem ali uma certa resistência ainda ao nome dela. Agora, de qualquer forma, dentro do Senado começa a se formar um grupo pró-Simone que acredita que ela soube se posicionar em alguns momentos de vácuo de liderança do senador Davi Alcolumbre. Ele é um senador novo ainda, né? E a turma do Muda Senado se sente muito abandonada por ele, porque eles de fato foram importantes na eleição do Davi Alcolumbre e hoje as pautas que eles defendem, o Davi Alcolumbre não tem atendido da maneira como eles gostariam. A principal delas, inclusive, é a CPI da Lava Toga. E além disso, a Simone Tebet, por ser a presidente da CCJ, que é por onde passam os projetos mais importantes, na verdade todos os projetos praticamente passam pela mão da senadora, acaba se fortalecendo, ela tem uma posição para se fortalecer aí até 2021. É uma eleição que só vai acontecer mais para frente, mas vale a pena a gente acompanhar aí para ver como é que se desenrola essa busca aí por protagonismo. E aí agora eu quero falar para vocês a respeito da CPI do óleo. Lá na Câmara, a gente muda de casa, vamos à Câmara para falar da CPI do óleo, que está investigando essa tragédia ambiental. Os deputados estão correndo contra o relógio porque eles querem adiantar o máximo possível os trabalhos, porque eles têm na prática aí mais 2 semanas de trabalho antes do recesso parlamentar. Eles já aprovaram hoje uma série de requerimentos e aí eles já têm condições de chamar para depor diretor-geral da Polícia Federal, presidente do IBAMA, ICMBio, Agência Nacional de Águas, INPE, o comandante da Marinha. Para vocês terem uma ideia, só do ministro Ricardo Salles, eles já aprovaram 2 requerimentos, 2 convites. E eu conversei com o deputado Rodrigo Agostinho e o deputado João Campos, esse relator da CPI, eles apresentaram um requerimento só, convidando mais de 50 especialistas. E aí qual é o plano deles com esse requerimento? Com esse e com outros. Eles eles já requisitaram informações para todos esses órgãos envolvidos no combate à mancha de óleo e eles estão procurando
para verificar se não houve nenhuma omissão do ministro Ricardo Salles e do governo na resposta ao combate dessa tragédia. Se eles conseguirem provar que houve omissão do ministro Ricardo Salles, eles não descartam a possibilidade de pedir o indiciamento do ministro. E aí, para procurar essas informações, para entenderem direitinho o que foi que aconteceu, eles pretendem passar, inclusive, aí o recesso parlamentar, debruçado sobre esses documentos, para poder já, quando voltar no ano que vem a comissão, eles já terem aí pelo menos um arcabouço de conhecimento para agilizar isso daí o máximo que eles puderem. E aí, falando sobre correr contra o relógio, o governo também está correndo contra o relógio para aprovar a reforma da Previdência dos militares, que é o Estatuto Militar. Qual é o problema nesse caso? Todos os cálculos daquela economia de 10 bilhões foi feito levando em consideração que algumas categorias que hoje não pagam, que não contribuem para a Previdência, como as viúvas pensionistas, os cadetes das escolas de formação, algumas patentes mais baixas, essa turma, pelo texto do projeto que foi apresentado lá, passaria a contribuir a partir de janeiro já do ano que vem. E aí o que acontece? Se eles não conseguirem correr para aprovar com isso nesse ano, o Congresso só volta lá para fevereiro e em fevereiro eles perderiam toda a arrecadação de janeiro. Isso se alguma coisa não acontecer e isso não ficar ainda mais para frente. Nas contas do governo, eles perderiam 250 milhões de reais por mês, caso eles não aprovem essa reforma a partir ainda esse ano. E a gente sabe que o governo está aí contando centavo, não está com dinheiro para ficar desperdiçando. A votação está prevista para a semana que vem, eles acreditam que não vão ter muita dificuldade para aprovar, mas de qualquer maneira estão fazendo de tudo para não correr nenhum risco de isso atrasar. Gente, vai chegando ao final então mais um Vou Te Contar. Eu agradeço a companhia de vocês. Tiverem com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa que eu falei, querem sugerir assuntos, tem coisas que vocês estão interessados, conta para mim aqui embaixo, eu vou atrás para vocês e eu estou contando com vocês aqui para curtir o canal também e na terça-feira que vem eu volto. Tchau, tchau!